Olá mundo, hoje eu tenho uma dica bem simples sobre como fazer um teste de carga na sua aplicação. Fazer teste de carga é uma boa forma de saber se sua mudança vai impactar positivamente ou negativamente a sua aplicação. Esses dias eu tive que lidar com um endpoint que estava demorando um pouco para responder e eu tinha a hipótese de que se eu reduzisse o payload, a performance ia melhorar bastante. E a única forma de confirmar isso foi fazer um teste de carga para saber se realmente ia fazer alguma diferença ou não. Então a aplicação que a gente vai usar para fazer esse teste de carga é o JMeter da Apache. Esse aqui é o site deles, jmeter.apache.org. Para instalar você só precisa baixar aqui na parte de downloads. Eu baixei o .zip e depois você extrai o .zip e aí você entra aqui na pasta bin e depois executa esse .jar. Para executar o .jar você vai precisar do Java. Se você tiver no Ubuntu, você só precisa fazer um sudo apt install OpenGDK 8. OpenGDK 8 GDK, na verdade. Ou você pode procurar outras formas de instalar o Java no seu computador. E aqui eu tive que dar permissão de execução para esse .jar. Eu só precisei vir em propriedades, depois em permissões e permitir executar este arquivo como um programa. E aí eu já consigo abrir o JMeter. E aqui o que a gente vai testar hoje são duas aplicações que eu fiz só para testar o JMeter. Eu fiz um endpoint bem simples, que é para verificar se todos os números de uma lista são números primos. E aí, por exemplo, eu vou fazer aqui um curl para mostrar como que funciona esse endpoint. Ele é um post para esse caminho aqui, check if all numbers are prime. E aí eu envio um objeto com numbers dentro e um array com vários números primos. E se todos os números forem primos, ele vai me retornar true. Essa daqui é a implementação da minha aplicação. Nesse caso aqui eu estou usando o Hono. O Hono é uma lib ou um framework, não sei exatamente, mas é bem parecido com o Express e é para fazer APIs REST. Ele tem vários benefícios como performance, tipagem, validação com Zod, enfim. Se for interessante eu posso fazer um outro vídeo sobre o Hono. E aqui no caso eu peguei uma funçãozinha do Stack Overflow mesmo para checar se o número é primo. E aqui está meu endpoint, eu pego o meu JSON, pego o numbers dentro do meu JSON, que é o body, e eu checo se todos são primos. E a mesma coisa eu fiz aqui no Express. Então, para executar o teste de carga aqui no JMeter, eu também não conheço muito, eu aprendi esses dias, então eu vou ensinar só o que eu aprendi, mas a ideia é compartilhar um pouco de conhecimento. Então aqui a gente vem no nosso plano de teste e adiciona uma thread, no caso um thread group. E aqui a gente vai definir a quantidade de usuários que vai acessar o nosso endpoint simultaneamente e outras coisas como o ramp up, que é o efeito de começar com poucos usuários e chegar até o número que eu defini aqui. Então vou colocar aqui 3 segundos, por exemplo, e eu vou colocar 1000 usuários simultâneos. E aqui a quantidade de vezes que vai fazer esse mesmo grupo de requisições. Então aqui eu vou colocar 10 vezes, por exemplo. E aí dentro do thread group, agora eu vou adicionar um sampler. A gente vem aqui, add sampler http request. E aqui a gente vai configurar o nosso request. Então vai ser no localhost, porta 1111. Vai ser um request do tipo post. E vai ser nesse path aqui. E aí eu vou enviar um body, que vai ser um objeto JSON, uma propriedade numbers, e aqui eu vou colocar essa mesma lista de números. E agora eu vou ter que salvar esse plano de teste para poder executar. Então eu dou um Ctrl S aqui, vou chamar ele de Hono versus Express. Já tinha o arquivo, mas eu salvei por cima. E agora a gente pode vir aqui e executar nossos testes. Então agora ele está rodando, mas a gente não está vendo nada. Isso porque a gente precisa adicionar mais uma coisa aqui no nosso thread group, que é um listener. A gente pode adicionar alguns tipos, mas eu vou colocar aqui o view results tree e também vou colocar mais um aqui que vai ser o summary report. Então aqui eu vou limpar tudo que foi executado e vou executar de novo. Agora aqui no results tree eu posso ver as minhas execuções, olha só. Eu posso ver o request que foi feito, os dados que foram retornados, headers, enfim, tudo eu posso ver por aqui. E aqui eu tenho um resumo do meu teste. Então, no total foram 10.000 requests. O tempo mínimo em milissegundos de cada request foi 0 e o tempo máximo foi 35 milissegundos. Então, foi bem rápido.
nenhum problema de performance até o momento. Agora eu posso vir aqui para comparar com o Express, eu vou renomear essa requisição para Rono, vou dar um Ctrl S aqui para aplicar e vou duplicar essa mesma requisição e vou chamar a outra de Express. E a Express está rodando na porta 2222. Só que agora se eu executar esse teste, a gente vai ver que o Express está dando um erro aqui. Isso porque, se a gente olhar aqui também no terminal, a gente vê que ele não consegue ler o every do nosso numbers aqui. Isso porque eu preciso passar um header aqui no caso do Express, então eu vou adicionar aqui um config element. Então eu clico aqui no meu Express, add config element header manager. E aí a gente vai adicionar um content type. E o valor aqui do content type vai ser application/json. Isso porque no caso do Express eu preciso usar esse middleware aqui, body parser, e ele só entende que é JSON quando tem esse header também. Provavelmente tem uma forma de não precisar enviar o header, mas eu não me preocupei em fazer isso. E agora a gente pode vir aqui e limpar tudo e rodar de novo. Vamos ver se o Express está funcionando. Ainda não está funcionando, vamos ver o que aconteceu. Eu acho que eu preciso rodar de novo aqui a minha aplicação, vamos ver. Agora sim, agora vamos limpar tudo e rodar de novo. Agora sim o Express está retornando true também. E a gente pode ver aqui o resultado. Então aqui a gente já consegue ver uma pequena diferença entre o Express e o Rono. O Express nesse caso, o pico está dando 34 milissegundos. Então quando tem um pico, ele está demorando um pouquinho mais. E além disso também, a média de bytes que é retornado está um pouquinho maior, está 230 bytes, enquanto que no Rono está 167 bytes. Isso porque se a gente olhar aqui em cada requisição, o Express ele tem um header a mais, ele tem esse Expowered by Express, que no caso do Rono não tem. Então já faz uma pequena diferença aí. Só que agora a gente precisa estressar mais esse teste, rodar mais um caso mais parrudo para ver uma diferença maior. Então aqui eu vou colocar 10.000 usuários simultâneos e também no payload da minha requisição eu vou colocar um número primo muito grande. Vamos ver aqui. Um número primo na posição 20.000, por exemplo. Porque aí nosso algoritmo vai ter que fazer mais cálculos para ter certeza de que esse número é primo. Então vamos aqui no final da lista, vou pegar esse daqui que é quase 20.000. Vou colocar aqui no final e vou colocar aqui na requisição do Rono também. E aí a gente vem, limpa o teste e roda de novo, vamos ver. Agora está demorando um pouquinho mais para rodar tudo. E a gente já consegue ver uma pequena diferença aqui, ó. O Rono está demorando mais tempo para retornar uma resposta. A latência está um pouco maior. E o Express está bem estável. Agora meio que igualou os dois. Não teve uma diferença muito grande. O Express continua tendo um pico máximo um pouco maior. Então tem essa pequena diferença. A média também ficou 100 milissegundos a mais que o Rono. Então aparentemente, com uma amostra um pouco maior, enquanto estava rodando o Rono ficou um pouco para trás. Mas depois no final o Express ficou com uma média de tempo um pouquinho maior. Então aparentemente o Rono realmente é um pouco mais performático. Para estressar um pouco mais aqui, eu vou colocar um loop count de 100 aqui. Vamos colocar uns 20.000 usuários agora. Vamos limpar tudo e rodar de novo. Pessoal, cansei de esperar que eu cancelei as minhas requisições para não esperar até o final. Mas até o momento aqui o Express ficou com uma média bastante maior, 4 vezes maior aqui do que o Rono. Então ele está com 2.000 milissegundos de média. Então ele sofreu um pouco mais mesmo. E também os picos estão um pouco maiores mesmo do que o Rono. E agora eu queria fazer um último teste, que é desabilitar um e depois desabilitar o outro para ver se tem alguma diferença. Vamos ver agora.
Terminou aqui, eu rodei só o Rono e depois rodei só o Express. Eu também diminuí um pouco os parâmetros aqui, voltei para 10.000 usuários e o loop de 10, só para não demorar tanto tempo. E no final não ficou tão diferente assim, o Express ficou menos, entre 100 e 200 milissegundos de diferença aqui na média, para mais, né? O Express demorou um pouquinho mais na média. E os picos do Express estão expressivamente maiores do que o do Rono, mas também aguentou bem as requisições. Enfim, o objetivo era só mostrar o JMeter, como usar, como fazer requisições com ele. A ideia é quando você fizer um endpoint e achar que o payload, por exemplo, ou alguma outra questão do endpoint, uma query, qualquer outra coisa que você faça dentro do endpoint esteja impactando a sua aplicação e você quer comparar o antes e depois, eu acho que é muito interessante usar uma ferramenta como essa para você trabalhar com dados e não no achismo, sem ter muita segurança sobre o que você está fazendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário, sua dúvida ou feedback aí embaixo que eu aprecio bastante. Se inscreva se você não for inscrito e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!